Assim, não existe nenhum ginecologista que não é obstetra. Assim, Sim, né? É porque assim, atuante, né? a formação é uma coisa única. Você faz residência em ginecologia e obstetrícia. Mas você vê que tem muitos colegas que focam muito mais em trabalhar com obstetrícia mesmo. Você vê muitos Uhum. colegas aqui que estão focando na questão do parto humanizado. Então, foco bem mais obstetrícia. Tem pessoas que o foco é mais ginecologia. Tinha uma coisa um pouco antiga, assim, na ginecologia obstetrícia, que é o seguinte, o cara trabalha bastante, assim, com ginecologia obstetrícia. Aí ele vai ficando mais velho, ele vai largando a obstetrícia, que é questão de madrugada, de parto, Nos sabe? partos que... É, tinha uma coisa um pouco assim, Acho que sabe? hoje em dia não tem mais tanto. Pelo menos a gente também vê bastantes obstetras que continuam, né? Atuam, né? Mas É, depende da opção, às vezes pelo parto cesariano. Então tem as opções também, né? As formas de trabalhar. mudou bastante, né? Assim, eu vejo o pessoal, a geração que tá vindo aí, que estão focados em parto, né, e gostam de obstetrícia, eu não vejo que isso eles vão se saturar e vão cansar, porque eles gostam de como os Mesmo. outros gostavam também, mas não sei, eu acho que é um pouco diferente a questão do Uhum. hoje a parte do parto normal, que foi uma coisa meio que renasceu aí nos últimos 2 décadas mesmo, assim, como uma coisa que foi restaurada, eu acho que mudou um pouco a dinâmica dos médicos aqui da região também. Você atuou como obstetra, Ah, então, sim. por quanto tempo? Caramba, por quanto tempo? Bom, você falou que como professor foram quase 10, né? Muito A tempo. professora foram 10 anos, foi de 2005 a 2015. E 2015 foi exatamente o ano que eu montei a clínica de reprodução, e aí eu vi que gostava muito da faculdade, mas é por uma questão de tempo mesmo, uma questão de dedicação. E como E obstetra foi nesse período dando aula também? eu acho que Pegou um como pouquinho. eu acho que como obstetra, pois até nisso eu era ligado mais à cadeira de obstetrícia e depois eu fiquei assim, Uhum. poxa, mas eu também não tenho feito mais obstetrícia na minha clínica, então ficou uma coisa um pouco sonante, na verdade, assim, ser professor de obstetrícia sem fazer obstetrícia na vida particular, Prática, né, na aham. vida consultória, na vida clínica. Marlene, mas eu não sei, eu acho que também uns 10 anos, uns 10, Bastante 12 tempo. anos como obstetra também, mas eu já parei há algum tempinho já. Não adianta, gente, a reprodução humana pegou ele mesmo, assim, olha, Pegou. Eu e não sei as se eu peguei a pacientes reprodução, ela me pegou. se escolheram ali, ó. Doutor, como que foi, assim, só pra gente voltar rapidinho, esse tempo, essa experiência dando aula, que eu não sabia, não estava na minha pauta, hein? Você não me mandou, mas imagino que tenha sido também um tempo bem proveitoso, bem enriquecedor. Foi um tempo bem enriquecedor. Eu tinha pouco tempo de terminado a residência em ginecologia e obstetrícia e eu tinha entrado para o mestrado na UERJ. E nesse momento, era um momento que a própria faculdade aqui demandava da questão de titulação, tinha pouca gente com título de mestre, doutor e tal. E aí me convidaram para dar aula e eu gostei, porque assim, eu estava muito estimulado ainda com a obstetrícia, eu gostava muito, ainda gosto, né? Eu não atuo mais. Então eu comecei inicialmente na cadeira de obstetrícia, né? Na faculdade, nessa época era dividido, cadeira de obstetrícia, disciplina de obstetrícia e a disciplina de ginecologia. Hoje as coisas estão bem diferentes, a forma que o curso é dado. É mais juntinho, então. É, Uhum, hoje interessante. o curso é dado em módulos, na verdade é um Uhum. formato bem diferente, mais moderno do que na época que eu estudei e na época que eu também atuei como professor. Mas foi muito bom, assim, principalmente essa questão da timidez, assim, né? Porque você dá aula para 60 pessoas, 70 pessoas, e isso quebra um pouco, né? Porque hoje eu estou falando como jornalista, assim, umas grandes dificuldades os médicos têm esse de comunicar, a comunicação. Só que a comunicação hoje é fundamental, assim, né? Uhum. As pessoas hoje precisam se expressar bem tanto para os seus pacientes, quanto para a comunidade, quanto para os seus pares, para os seus colegas, Uhum. e médicos também, que hoje estão focados em rede social, na verdade. Então, o médico precisa falar bem, e para falar bem, talvez uma das primeiras coisas é perder a timidez, né? A inibição. É a prática, né? Então você teve É, uma escola disso dando aula, né? porque assim, você tem que dar aula, você encara uma Uhum. turma de 60, não, acho que eram 60 alunos na época. Quando eu estudei, minha turma era de 80, era uma turma de 60, Muita gente. é muita gente. E é isso, na verdade, né? Então, assim, aí muda, você dá aula para uma turma, dá aula para outra turma e vai conhecendo as pessoas te questionam, Questionam, aham. alunos, na verdade, que estão ali ávidos pelo saber, né? Enfim, e isso é um crescimento, na verdade. Eu tenho excelentes recordações
E hoje eu tenho muitos colegas próximos, assim, que são ginecologistas obstetras que estão super bem aqui na região, que foram alunos, então, assim, que eu fico feliz com isso. Imagino, dar aula deve ser realmente, ainda mais para essa quantidade, muito prazeroso. Tive mentorados de oratória, muitos médicos, inclusive, você falando aí da timidez, um médico que era muito tímido e recebeu uma proposta de, depois da gente trabalhar bastante com a oratória, e ele avançou muito, gravou muito vídeo também, e aí conseguiu dar aula, né? O Aline foi chamado para dar aula, eu falei, maravilhoso. Ele, como vai ser? Eu falei, não sei, mas aceito a oportunidade. E é realmente isso que o doutor disse, né? Ali na prática que vai vencendo esse outro ponto que é tão importante, viu? Para os... Aí eu fazendo meu jabá, gente. Mas é muito, Sim, muito legal mesmo. 10 anos dando aula é um 10 tempo anos. muito considerável, muito, muito enriquecedor, imagino mesmo. E aí o que você disse, né? Eles questionam, né? Porque estão afoitos ali por esse conhecimento, com vários tipos de questionamento. Isso coloca a gente em diversas situações e faz a gente crescer e aprender, né?